Estas são umas jornadas parlamentares que têm que ver essencialmente com o combate à corrupção. São umas jornadas parlamentares que decorrem no distrito de Coimbra, e é no distrito de Coimbra que Pedro Santana Lopes é também autarca. Foi primeiro-ministro, é um dos políticos mais reconhecidos em Portugal, é alguém que conheço há muito tempo já, também do PSD, e que agradeço ter vindo até aqui. Eu acho que é importante que em matérias fundamentais para o regime, como o combate à corrupção, nós consigamos fazer o cruzamento de linhas entre os partidos e chegar a soluções que sejam boas para as pessoas. Portanto, estas jornadas parlamentares não têm nada a ver com presidenciais, têm que ver com o reconhecimento de um homem cujo percurso é conhecido de todos, que se disponibilizou a falar sobre corrupção, e é sabido que a bandeira mais importante de todas para o Chega neste país é o combate à corrupção. E para isso precisamos de todos. Precisamos dos que são mais alinhados com o Chega, dos que são independentes, como é o caso de Pedro Santana Lopes, e agradeço-lhe o ter aceito fazer esse cruzamento de linhas, digamos. Mas não exclui esse apoio. Como digo, nós hoje não estamos aqui a tratar de presidenciais, estamos a tratar de jornadas parlamentares. Não queria nem num sentido nem noutro dar alinhamentos sobre isso, porque acho que seria injusto para os deputados que aqui estão e para o próprio Pedro Santana Lopes, que não veio certamente às jornadas parlamentares do Chega falar de presidenciais. Sim, eu já por 2 vezes disse que eu sei que as eleições presidenciais são muito mobilizadoras, já disse alguns nomes que nós víamos como positivos, mas é, como digo, uma eleição que está fora da equação neste momento. Nós estamos a 1 ano das eleições presidenciais, sensivelmente, um bocadinho mais. Ainda não sabemos quem são todos os candidatos. O Chega ainda não tomou posição sobre isso. Como digo, eu acho que o Dr. Santana Lopes hoje, aliás, estou convencido, tenho a certeza, que o Dr. Santana Lopes não veio aqui falar de presidenciais. Veio aqui falar de um tema que também lhe é caro, que é o combate à corrupção. Só valorizamos esse tema se não embrulharmos isto no meio das eleições presidenciais. Se o fizermos, não é às jornadas, é ao próprio que estamos a desvalorizar. E eu não quero fazer isso a nenhum dos convidados, nem ao Dr. Pedro Santana Lopes, nem ao Dr. Rui Gomes da Silva, que também foi ministro de Pedro Santana Lopes, nem ao Dr. Fernando Silva, que é um académico reconhecido. Hoje gostava de falar mesmo de corrupção. Bom, vamos ver. Nós temos agora um caminho que é feito, como é sabido de todos. Eu conheço o Pedro Santana Lopes há bastante tempo. Sou amigo do Pedro Santana Lopes para além da questão política e autárquica. O Pedro Santana Lopes tem querido e tem conseguido ser um autarca independente. Não falei com ele sobre outro cenário. Não é um cenário que tínhamos conversado. Se esse cenário se vier a colocar, eu avaliá-lo-ei nessas circunstâncias. Eu entendo que quando há esclarecimentos a dar à Justiça, eles devem ser dados na altura certa. Eu exigia ao Dr. Luís Montenegro que, sobre uma construção de uma casa pouco clara, e cujo próprio insistia em não dar grandes detalhes, esses detalhes fossem dados, e fossem dados publicamente. Continuo a entender que o Dr. Luís Montenegro esteve errado naquela altura em não disponibilizar todos os dados que um candidato a primeiro-ministro deve dar num cenário como este. Isto nada tem a ver com a questão processual, tem a ver com os esclarecimentos que o Luís Montenegro devia dar sobre a sua casa. Agora, há uma verdade. A verdade é que houve um relatório da Polícia Judiciária, tanto quanto sei, e há uma decisão do Ministério Público. Nós temos que aceitar, mas mais do que isso, temos que reconhecer o trabalho que foi feito, e se o Primeiro-Ministro foi ilibado, então também me cabe a mim, porque estou muitas vezes do outro lado da história a acusar, também me cabe a mim dizer ainda bem que temos um Primeiro-Ministro que não é acusado de corrupção. Duas questões sobre isso. Eu penso que o Chega já enviou ontem as questões não foi dado um prazo suplementar, foi dado pelos próprios serviços, tanto quanto sei, e foi dado como prazo ontem à noite. E o Chega cumpriu esse prazo. Ontem à noite o Chega entregou as questões ao antigo provedor, Pedro Santana Lopes, em relação à Santa Casa da Misericórdia. É importante que todos tenham a consciência disto. No Chega não há vacas sagradas. De ninguém, nem do passado, nem do presente. E por isso, mesmo tendo aqui Pedro Santana Lopes, com reconhecimento, nós não deixamos de o questionar sobre aquilo que foi, neste caso, a gestão da Santa Casa. Não só foram enviadas questões, como tenho estado em contacto, não sou eu que lá estou, com o grupo de deputados que estão a coordenar o trabalho do Chega na investigação à Santa Casa, e posso-vos garantir que não só há mais questões, como haverá outras investigações que serão feitas a partir daí. Agora o Chega entregou essas questões, tanto quanto eu sei. O que eu sei é que ontem foi atribuído até ontem, ao fim do dia, para entregar essas questões. Esta é uma questão complexa, a investigação à Santa Casa é uma questão que exige atenção, e como viram, fizemos questões a todos os que tínhamos que fazer, inclusive fizemos ao Dr. Pedro Santana Lopes. Portanto, era importante perceber isto. E a pergunta, porque é que ao Dr. Pedro Santana Lopes essas questões ou não chegaram, ou como está a dizer... Não, chegaram, foram feitas, tanto quanto sei, e até são mais exigentes do que aos outros. Portanto, nós até temos mais exigência nos nossos convidados do que temos nos outros. Eu acho que o que se passa na Madeira é bastante grave.
Tenho acompanhado, como vi ontem, o chumbo do Orçamento Regional. É a primeira vez que acontece em 50 anos de democracia. Eu acho que o tempo de Miguel Albuquerque esgotou-se. E acho que se o próprio não compreende que o seu tempo se esgotou, está a prestar um péssimo serviço à nossa democracia e um péssimo serviço à democracia na Madeira. Acho que se Miguel Albuquerque não percebe que já não tem condições nem internas nem externas de continuar a liderar o Governo Regional da Madeira, é porque ele coloca os seus interesses antes dos interesses da Madeira. E eu acho que os madeirenses e porto-santenses precisam de um governo diferente. Eu não sei o que vai fazer o Presidente da República. Da parte do Chega ficou uma coisa clara, que nos deixa a consciência muito tranquila. E era importante que a história se recordasse disto. No momento chave, no momento decisivo, independentemente do que venha a acontecer, e hoje até há sondagens muito diferentes, num sentido e no outro, foi o Chega que derrubou o governo de Miguel Albuquerque, foi o Chega que propugnou por esse derrubo, porque o PSD teria ficado quieto e calado, à espera que Miguel Albuquerque se afundasse sozinho, sem nenhuma preocupação com o prestígio da democracia, com a transparência e a integridade da democracia. Se Miguel Albuquerque se recandidatar? É uma péssima decisão, mas como lhe digo, é uma decisão do PSD, não nossa. Para nós, Miguel Albuquerque não tem nenhumas condições de estar no cargo. O nível de falta de transparência na Madeira está a atingir níveis grotescos. Só depende do PSD dizer a Miguel Albuquerque, acabou, chega. Se o PSD quiser continuar a alimentar um ciclo de corrupção permanente, bom, então não pode andar a dizer na República que é contra a corrupção, pela transparência, contra o circuito fechado entre negócios e política, mas na Madeira todos vemos o que é que está a acontecer, porque isto não é uma questão de processos, isto é uma questão do que está à nossa frente. E o que está à nossa frente é claro para todos. Miguel Albuquerque tem que sair. Está a dizer que Luís Montenegro devia dar um sinal disso? Evidente, Luís Montenegro é o principal responsável disto, porque é ele que caberia dizer Miguel Albuquerque não vai ser candidato. Se Miguel Albuquerque fosse do Chega, eu já lhe teria dito, pode ser candidato, mas não será pelo Chega, com certeza. Será por outro partido qualquer. E é esta transparência, esta frontalidade que é preciso ter. Agora, nós sabemos e conhecemos qual é o percurso do homem e como ele foi feito. Sabemos o que foi publicado e não desmentido. O homem é presidente da mesa do PSD, ainda se vai candidatar a uma região autónoma. Bom, então vamos dar à população a ideia, precisamente que queremos combater nestas jornadas, que é a corrupção, o pequeno ciclo de interesses vale a pena. E eu acho que é o sinal errado. Devíamos dar o sinal contrário. É Luís Montenegro que tem que dar esse sinal, evidentemente.